Eu estou aqui representando o Clique Petróleo e Gás, que é um portal de notícias sobre o setor de energia, empregabilidade e economia. A gente vai ter um bate-papo aqui com o Eduardo Silvestre, que é supervisor de produção de uma das mais renomadas empresas, que é a Perenco. Nesse bate-papo a gente vai trocar informações sobre as perspectivas que um especialista da área, no caso ele, tem sobre o setor offshore nesse ano de 2020. Quais são os cursos certificados para quem quer ingressar nessa área e quais são as perspectivas e visão dele do dia a dia de um profissional embarcado. Ao longo da live a gente vai discutir tópicos como esse. Então, Eduardo, boa noite. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua experiência, sua trajetória, a sua profissão. Boa noite. Então, Kelly, primeiramente boa noite a Kelly, boa noite pessoal que estão participando da live. Meu nome é Eduardo, tenho 42 anos, até daqui a uns dias, né, dia 23 eu estou fazendo 43. Minha formação, iniciei, né, como técnico em elétrico, minha formação técnica, sou técnico em elétrico, me formei em 95. E depois, com os anos, fiz engenharia, sou engenheiro de produção, tenho pós em engenharia de segurança do trabalho, tá? E hoje eu vou falar com vocês como eu iniciei a minha carreira no óleo e gás, né? Algumas perguntas que a Kelly já tinha falado comigo, que era poder falar em relação ao mercado de trabalho. Então, comecei no petróleo em 2002, tá? Na época, em 2002, as coisas estavam muito difíceis, eu trabalhava, já tinha me formado em 95 como técnico elétrico, e trabalhava no meu dia a dia como, às vezes, fazendo biscate na parte elétrica, instalando casa e tal, e trabalhava também numa lojinha de CD, materiais elétricos, materiais Bíblia, tal, trabalhava assim numa lojinha. E com o tempo, eu vi que eu não estava crescendo, já estava chegando numa idadezinha, já com meus 23 para 24 anos, e um amigo meu, eu mando um abraço para ele, Adeilton, Júnior daí tá ouvindo aí também. Na época ele falou, cara, você é técnico e tal, por que você não manda um currículo aí para umas empresas de petróleo em Macaé? E eu fui para Macaé, né? Na época eu ganhava um salário mínimo, não tinha nada a perder, fui para Macaé. E lá arrumei um serviço motoboy de farmácia e fiquei um período de mais ou menos 7 meses trabalhando de motoboy de farmácia e panfletando durante o dia todo, pessoal, é complicado. E eu ficava panfletando com o meu currículo e tal, e com isso eu trabalhava durante o dia, panfletava e fazia curso de inglês à noite. Uma dica para a galera que quer entrar na área de petróleo, inglês é essencial, tá? Essencial. Não vamos deixar de estudar não, que temos que investir na gente. E em 2002, em junho de 2002, estava tendo processo seletivo aqui em Macaé, né? Para técnicos de operações da Schlumberger na época, e eu entrei na Schlumberger em 2002, trabalhei lá um período, fiz curso de well test e depois fiz curso de subsea. A Schlumberger investiu em mim, né? Fiz um aprimoramento do meu inglês no Canadá, em Toronto, em 2003, né? Fui para Toronto estudar inglês. E depois eu fui fazer a minha especialização, que a Schlumberger tinha investido em mim na área de well test, na França, no centro de treinamento da Schlumberger. E fiquei um período lá, até 2006, contando rápido, para a gente não perder muito tempo aqui, tá? E fiquei um período lá até 2006, eu quis sair da área de completação e fui partir para a área aí de produção, porque eu via que produção era o futuro, né? Que um dia os postos ia parar de testar, ia parar de perfurar e ia chegar no estágio que nós estamos hoje, só produzindo praticamente. Hoje em dia não está tendo quase nada de perfuração, né? Porque a maioria das empresas aqui em Macaé, as atividades estão muito paradas. E eu parti para 2006, trabalhei na Modec alguns meses, 6 meses eu fiquei lá. Aí depois eu fui para a Saipem, fiquei 3 anos, fiz comissionamento de um navio da Saipem em Dubai, no Emirados Árabes.
Aí depois eu fui para trabalhar num projeto da UD Group, junto com a Strato Oil, e fiquei até 2015. Pegamos a plataforma de lá, tal, fizemos comissionamento, chegamos no Brasil, fizemos startup, produzimos, e depois eu fiquei um tempo com a minha família, pedi demissão, saí, fiquei até 2017 em casa, sem trabalhar, na área de petróleo, trabalhando em outras atividades. Não é à toa que eu sou instrutor do IQT Mais hoje, né? E continuar dando aula e tal, e depois eu voltei para o mercado de petróleo em 2017, fui para a TK, na parte de operação e produção, sala de controle, e hoje eu estou na Perenco como supervisor de produção. E o que eu falo para vocês hoje é o seguinte, tem que investir, tá? Não existe hoje em dia, o mercado está muito competitivo, histórias como a minha, acho que tem de várias pessoas também que estão começando por baixo, quer saber como chegar, às vezes você tem um pouquinho de sorte, mas você tem que ter um pouquinho de investimento. Se você, infelizmente, só faz um curso técnico ou só faz uma faculdade, mas não faz um curso de qualificação decente, que você vê ter o conhecimento, fica muito difícil para você obter o grande sonhado sonho, que é o emprego, como o meu, e creio como vocês também desejam alcançar esse objetivo. Então, vocês têm que estudar, fazer inglês, fazer os cursos técnicos, fazer engenharia, fazer os cursos de qualificação, como o IQT Mais aí está apresentando aí hoje, a gente está falando de processo, lá tem vários outros cursos, não só na área de petróleo, mas em vários outros cursos, na área de direito, administração, fono, e na área de engenharia também, que é o caso hoje que a gente está falando aqui de processo de petróleo, para vocês se qualificarem, porque hoje em dia o mercado está difícil. Se não qualificar, as coisas vão ficar muito difíceis. Para vocês, os anos vão passar e vocês não vão conseguir o sonhado objetivo, que é o emprego. Alguns pontos importantes aí que o Eduardo falou, quem deseja ingressar no mercado de trabalho no âmbito da indústria de petróleo em si, tem que ter em mente realmente essa volatilidade, essa competitividade no mercado. Ele falou aí que em 2002 chegou em Macaé como motoboy, depois conseguiu ingressar numa grande multinacional do setor, que é a Schlumberger, e a partir daí a história dele alavancou. Mas, assim como outros profissionais, tiveram altos e baixos. O mercado de petróleo e gás nem sempre está em ascensão, às vezes está em baixa, e é nesse momento que é ideal a qualificação. Como ele falou aí, sempre tem alguns cursos, inclusive o IQT+, que é um instituto para qualificação técnica, tem disponíveis alguns cursos, até o final da live ele vai indicar quais são os cursos que na visão dele são essenciais para o mercado. E é basicamente isso, essa primeira parte. Eduardo, outra pergunta você poderia contar para a gente como é o dia a dia de uma pessoa, de um profissional embarcado? Quais são os principais desafios que esse profissional ele passa quando está em alto mar? O desafio é o confinamento, né? Você ficar 15 dias aí confinado, né? Os anos já passaram e até hoje não me acostumei, né? E não conheço ninguém que se acostumou, né? Ficar confinado é complicado, mas eu, no meu caso, sou casado, tenho 3 filhos, então dá saudade da esposa, saudade de casa, então é complicado. Mas você tem que entender que você está ali com um bem maior, né? Que é a sua carreira, que é a sua família, que se olhar para trás, alguns anos atrás, como você acabou de falar, eu era motoboy de farmácia, morava aqui na Aroeira, aqui em Macaé, dentro de uma kitnet com uma família que eu nem conhecia, eu pagava para ficar no quarto e ia embora pegando um carona que eu não tinha dinheiro para poder ir para casa. Então os anos foram passando e você vai amadurecendo e ver que você, para trabalhar embarcado, você tem que olhar para trás. Então você tem que ficar ali para poder dar o melhor para tua família. É difícil ficar confinado? É difícil ficar longe de casa? É difícil dormir num quarto, às vezes com 3, 4 pessoas.
E você no embarcado, você pode dormir num quarto sozinho, mas no início você dorme você e mais 3 dentro de um quarto, espremido. Mas é recompensador, primeiro que você está trabalhando, né? Você tem seus direitos trabalhísticos bem remunerados, tem a CLT cumprindo direitinho, trabalhando nas boas empresas, que é o que tem no Brasil, só tem empresa hoje boa aqui, não tem o que reclamar não. É muito bom, vale a pena. Na sua visão, quais são as profissões mais promissoras nesse mercado de petróleo e gás? Hoje, promissória, hoje em dia eu falo que devido ao mercado estar aquecido na área de produção, estou falando de óleo e gás, tá? Uhum. Igual a gente mesmo ali no IQT+, tem curso na área de teste, dual teste, tem curso de TCP, que é canhoneio, tem curso de perfuração, plataformista, são cursos excelentes, mas atividades estão bem baixas. Existem as perfurações, existem os testes do poço, mas estão bem baixos. Hoje em dia, no Brasil, o que está mandando mesmo é processo, é produção. Produção não para. O mercado, vocês baterem no LinkedIn, está contratando direto a maioria das empresas, aí, Modec, CBM, TK, PetroRio, não para de contratar. A própria Perenco também está contratando. As grandes empresas estão aí no mercado contratando, que eu acho que o processo, a produção é o que está mais, a rentabilidade também não é ruim, os salários e benefícios é excelente, tá? Vale a pena investir nesse ramo. Só voltando um pouco o outro tópico, um rapaz perguntou aqui, nos comentários que eu vi, além do confinamento, você já passou por alguma dificuldade técnica que chamou muito sua atenção quando você estava embarcado? Não entendi. Dificuldade técnica, como assim? Algum problema técnico na plataforma que chamou a atenção de todo mundo? Alguma coisa, uma situação fora de controle, por exemplo? Não, às vezes você pode ter algum tipo de problema técnico e tal, mas às vezes você sempre trabalha com pessoas, entendeu? Então todo mundo se autoajuda, entendeu? Então qualquer problema que tem lá, às vezes se você tem dúvida, você não faça, independente da hierarquia, da posição. Se você sabe e conhece o que você está fazendo, você pega e faz. Se você não sabe, independente de qualquer um que seja, para e pergunte a alguém que venha saber ou tira a dúvida que alguém sabe, que venha conhecer o equipamento, ou conhecer a manobra, a operação, para poder realizar. Então, dúvida todo mundo, independente da posição, às vezes pode ter, entendeu? Ninguém é o dono da verdade, mas você vai, lá nós somos uma família, um vai aprendendo com o outro. E para quem deseja ingressar no mercado offshore do petróleo e gás, quais são as perspectivas e o que você sugere que essa pessoa faça? Eu sou totalmente leiga, mas eu quero trabalhar numa plataforma embarcada. O que é que eu devo fazer?